internet e foi ocasionalmente pós eu ter comentado meus vídeos lá da minha biblioteca. E aí eu achei esses documentários aqui de arquitetura e esses daqui de fotografia. Então vou deixar o link para vocês. E então vamos lá, né? Falar só um pouquinho deles. Bom, Frank Lloyd Wright, né? Nem precisa falar, são alguns ícones que estão aqui embaixo. Alguns que são conhecidos no geral, outros não. E além da Casa da Cascata, para quem não conhece, né, o Museu de Guggenheim em Nova York também é dele. E essa sede aqui, ó, da Johnson, eu deixei o link aqui porque vale a pena também depois parar para observar, tá? Vou deixar o link na descrição. Vale muito a pena dar uma observada, ó. Como que ele fez, como é que ele solucionou, ó, esses espaços, esses vãos. E nessa ideia, ó, que ele ganha a iluminação, a ventilação, não só também por aqui como essa daqui, ó, zenital, e esse espaço todo, como dito, de trabalho, tá? Vamos lá, então aqui são mais algumas imagens. Lá. E aí é o site da empresa, tá? Esse daqui, então para vocês verificarem. Quando vocês forem observar também algo de arquitetura, observem sempre o tipo de material que está sendo utilizado, porque hoje está a situação modernista de só linhas retas, mas as pessoas estão esquecendo do que material que eu vou escolher, né, do que eu vou utilizar. Por que isso? Ó, já linkando até nesse meu comentário, essa parte aqui dessa catedral, como diz o próprio título, eu não conhecia, tá? Às vezes a gente vê as que são mais famosas. E também utilizaram materiais reciclados locais, ó. Então até esse documentário eu não assisti, confesso, e aí agora eu fiquei curioso, vou deixar ele aberto aqui para mim também e vou ver a respeito. Eu gosto muito de arquitetura sacra e já fiz projeto de igreja, mas em linha modernista, né? Então é uma adaptação de uma ideia de um aluno meu que era de Havaí, então já está aí nos vídeos aí para vocês verem também no canal. Tinha muita parte para trás para continuar de projeto, mas não foi feito porque a gente estava esperando a aprovação do terreno, mas é isso aí, tá? Aqui é legal porque não fala só de um arquiteto japonês, né? Fala de mais, ó. São dos 100 arquitetos de diferentes nacionalidades. Eu tô comentando aqui, mas estou tentando lembrar de onde que eu assisti um que tinha uns arquitetos japoneses. Eu não sei se foi num documentário Grand Designs na Netflix, alguma coisa assim. E mostra a gente nova, entendeu? Então isso que é legal. E você vê cada detalhe, porque, meu, a arquitetura assim, algumas de Oriente Médio, algumas japonesas, chinesas, também antigas, você vê muito detalhes e isso é imprescindível, onde às vezes o pessoal está esquecendo de fazer isso nas arquiteturas atuais. Tá? Então vale muito a pena acompanhar. Vamos lá. Aqui, Rojas também é um arquiteto bacana para a gente verificar. Aí, ó, para quem acha que sabe tudo que mora fora, lá em Portugal, porque eu vou tirar uma foto, mas não sabe nem de quem é, ó, Casa da Música, vai lá dar uma olhada como é que é, que é um projeto super interessante também, tá? Então esse arquiteto também foi professor, se não me engano, e vale muito a pena. Aqui, como eu comentei de materiais, assim, o concreto é o que é mais utilizado também no mundo, tirando a parte estrutural que a gente utiliza tanto dele como da metálica. Mas aqui a gente já começa a ver que o pessoal começa a utilizar de outras formas, né? Então a pessoa já começa a deixar uma forma orgânica na arquitetura, fugindo um pouco dessa tradicionalidade atual, como eu comentei. Então vale a pena observar esse documentário. Aqui, até mesmo em pós-graduação em segurança do trabalho, eu fui o protagonista das ideias iniciais do projeto e o resto da equipe a gente colocou as normas em si. Então é legal porque todo mundo conhece, obviamente, a história de Henry Ford, né, onde começou a situação
da produção em massa, os problemas que foram tendo de saúde no ser humano por repetição de serviços e etc. A LER, né, que é mais conhecida, que é a repetição por a lesão por esforço repetitivo, que depois mudou para a DORT também, enfim, atualizaram o nome. E então é legal porque você vê, tem as faixas aqui, ó, e aí isso aqui tem que ser respeitado, porque às vezes a máquina pode vir mais para fora e tal, então a gente tem que tomar muito cuidado num projeto industrial. Então vale a pena acompanhar projetos desse tipo, tá? A Zaha Hadid, então, nem se tem o que se falar dela, né? Onde você percebe que ela também utilizou a ideia de materiais novos que conseguem vencer grandes vãos, ter resistência e ter beleza. Então ela coloca também as partes orgânicas em seus projetos. Né? Infelizmente veio a falecer. Já ganhou o prêmio Pritzker, que é o melhor prêmio, vamos dizer, o Oscar dos arquitetos, né? Então, óbvio, sem falar muito dela, tem que assistir, é uma obrigação. Bauhaus, para quem está sempre estudando, né? Para quem não é estudante, como comentei que ontem fiz mais 2 amigas por estar em praia com cachorro, e elas acompanham agora o canal. Então, a Bauhaus, imagine a cadeira que você está sentada. Um exemplo simples, tá? Os metais curvados na parte de indústria que virou e foi acrescentada em designer, veio, que é utilizado até hoje no mundo todo, inicialmente pela Bauhaus. Tá? Então é uma ideia para vocês terem em mente aí como várias situações de designer. Teve a fatalidade da guerra, que ela foi interrompida, depois alguns arquitetos que ainda eram de lá, quando ela se retomou por pouco tempo, foram aproveitados, por exemplo, os Estados Unidos, e aquelas grandes construções metálicas que você vê dos edifícios. Então vale, isso é de bolso, tem que saber também sobre arquitetura modular, um pouco dela, cores, etc., o que a Bauhaus foi para o mundo em si, não só para a profissão arquitetura. Eu estou olhando aqui para o lado, vocês não estão me vendo, mas eu estava verificando, eu acho que eu não coloquei na minha biblioteca, que eu deixei as imagens aí nos vídeos, um livro que eu tenho, um branco, também com espessura maior, tamanho maior, sobre a Bauhaus, que vale muito a pena também adquiri-lo. Mais uma dica aí. E aqui Norman Foster também, mais atual, vale muito a pena. Depois, se eu não estou errando o projeto dele, né, sobre a fábrica, onde ele põe a estrutura para fora, como se ele pensa nisso na hora da criação. Então Norman Foster vale muito a pena a gente também estar acompanhando. Então vamos lá. Fotografia. Esse daqui é geral, fala sobre vários fotógrafos, e se você é capaz que não reconheça um deles assim, eu também não, confesso, vindo da área da arquitetura, me aprimorando mais na fotografia atualmente, e é feito pela National Geographic. A pena, eu digo que infelizmente é curto, porque é um documentário muito legal. Né? Várias partes do mundo são feitas, então vale a pena você assistir essa maratona aí desses Tales by Light. Henri Cartier-Bresson foi uma chave principal aí, como todo mundo comenta, para a fotografia. Só que ele começou com pintura, então ele começou aprendendo o beabá certinho, com a época correta. Aqui eu não gosto de buscar, mas eu coloquei na Wikipedia, enfim. Ele vai pela parte que ele tem... Cadê o aprendizado dele? Eu vi previamente, porque a história dele completa eu não conhecia, confesso. História de renascimento. Ele vai para a pintura clássica para ele depois entrar por outra ocasião, porque aqui fala que na carreira dele ele foi virar caçador. E depois que ele entra na situação de fotografia, quando ele teve que voltar para a sua cidade, para o seu país de origem. Então, mas o ponto que eu ia falar é esse, ele começa com pintura, porque depois por quê? Depois não, perdão, porque na pintura você vai aprender luz, sombra, além da textura, como
o que você vai aplicar, o que você vai pintar, as suas dimensões, daquilo que você quer criar. Então a pintura é algo também essencial para vários artistas, assim como para vários arquitetos também, né? Então, esse realmente é mais um ícone onde ninguém pode deixar de acompanhar, né? Então, a minha dica em si é tenham essa base como a dele para poder crescer mais na profissão, não ficar jogando um monte de papo furado na internet e usando o nome da pessoa, como eu já vi gente que está lá fora fazendo isso, e a pessoa não utiliza a prática dele, entendeu? Então, assim, não adianta você falar de alguém se você não utiliza a prática. É no seu dia a dia, no seu serviço que você vai vender. Venda aquilo que você faz e pronto. Como eu comentei no vídeo de teoria versus prática, se você está lendo muita coisa, ela vai te ajudar para te abrir um grande leque de conhecimento, mas não diga muito sobre só para se vangloriar se você não pratica aquilo que você fala, sabe? Possa pegar assim, eu peguei uma referência, como eu já comentei sobre o que é cópia, o que é referência, eu vou postar o vídeo correto disso, mas é isso que eu quero falar. Estudou bastante? Legal. Aprendeu alguma coisinha? Serviu? Tá bom. Olha, então é por isso aqui que eu utilizo tal coisa. Se não, tudo bem. Diga só por dizer, como eu estou aqui comentando, que eu tenho que estudar a respeito, tanto dele como de outros, mas eu não vou ficar falando que o meu trabalho tem a ver porque, olha, foi o Cartier-Bresson e eu nunca fiz nenhum projeto que alguém de talento na minha área vai lá e observa e vê e fala, pô, mas você está falando do cara e seu serviço não é apresentável como o dele. Tá? É isso que eu quero dizer. Então tomem cuidado ao que vocês buscam aí na internet. Esse daqui, eu não gosto muito de falar sobre situações ativistas, mas assim, se for um que eu estou pensando, eu acho que eu já assisti. Por que eu não gosto de falar muito? Porque teve um documentário sobre situação de aquecimento global e depois foram ver, falaram que teve muita montagem. Nossa, não sei se vai sair o som de fundo aqui, tá passando um helicóptero, perdão. Então tinha áreas que falaram que estavam tendo o de gelo e não tinha. Então eu não gosto de falar muito assim. Então esse eu preciso ver se for um que eu já assisti, que vai mostrar situações globais, que obviamente estão sérias, né? Mas sobre a questão ativismo assim é o meu ponto de vista, tá? Então peço desculpa, mas então tem que verificar o certo. Mas se ele está aqui, se ele está destacado, é porque obviamente esse documentário deve ter alguma veracidade aí muito boa. Essa moça aqui, quem procura e quem pesquisa em fotografia já viu essa imagem dessa fotógrafa, porque ela, a Annie, como é que é a pronúncia? Leibovitz. E tem muita, eu não vou mostrar, eu ia colocar, mas eu resolvi tirar. Porque tem muita celebridade que ela fez o perfil. Então vale a pena a gente depois observar o documentário com calma para vocês verem aí quais revistas e quais imagens ela já postou. Do Salgado, tem dois. Eu já assisti os dois, tá? Esse daqui, ele vai falar mais até como ele edita as fotos. Opa, pera, o que você falou? Salgado edita as fotos? Não, mas não é fotômetro. Gente, pois é, ele também edita as fotos, ele tem uma equipe toda, você vai ver como é que ele faz, mas ele mantém, como ele mesmo explica, a parte dele de toda a sua técnica que ele veio da parte analógica e ele conseguiu filtrar e adaptar para a parte digital. Mas aí, bom, assistam que vocês vão ver. Então é legal. Só que aí é o local dele, é lá na França, onde ele mora hoje e tudo mais. Tá? Então vale a pena, porque esse papo de edita, não edita e tal, não sei o que, é que na verdade é melhor você tentar resolver uma foto num clique. Mas se você tiver que fazer uma coisa ou outra, como todo mundo vai checar, é mentira você falar que não, né? Então, isso aí por isso é brincadeira, tá? Não se preocupem com isso não e façam o seu serviço, que é isso aí, é o que vale. O segundo dele vai falar de algumas coisas, esse é o último, né? Aí ele já fala também essas partes de situações de
do planeta. Mostra também aquele do livro dele do Gênesis, onde ele vai dizer como que ele chegou à construção, que foi de vários anos de expedições que ele fazia, e aí ele foi anexando tudo para criar esse compacto, que não é compacto, não, é um livro excelente, enorme, assim, é livro para você ter realmente, até para visita, sabe, que é um material muito bonito, ele é grande, ele é bem espesso, então você consegue abrir ali como se fosse, às vezes, para quem é religioso e sabe, eu já entrei em casa de família que tinha uma Bíblia aberta, é maior do que um desenho de uma Bíblia, né? Tem uma versão desse livro dele, do Gênesis, que é de luxo, vixe, que o preço era lá em cima também, vinha numa caixa apropriada, etc. Tá bom? Então vale muito a pena. Então deixa eu ver, depois dele... essa aqui, ó, uma moça na Índia que ganhou um Oscar, ó, de melhor documentário. Eu preciso assistir para verificar, porque daí você, como ela é cineasta, essa moça aqui, Zana Brisky, aí a gente tem que olhar com outros olhos, né? Porque aí a foto está em movimento, né? Então você entender que, vamos dizer, é uma foto constante, né? Mudando somente os enquadros, as luzes e etc. Tá? Então isso aqui com certeza é um vídeo que eu vou assistir com muita calma. Robert Capa é mais um que todo mundo fala. Ele já partiu para a área aqui, ó, de agência, tá vendo? Fundador de agência Magnum. Fotografou guerra civil e tudo mais. Teve algumas situações, ó, mais tensas aí da nossa história. Então é mais um ícone que todo mundo utiliza aí na fotografia, que a gente tem que guardar e tem que assistir. Sal da Terra. Aqui, ó lá, tá vendo? Eu ia comentar de um outro rapaz, mas enfim, não sei se era esse aqui, que tem gente que fica na rua fotografando todo mundo, a galerinha assim, os transeuntes, etc. Então, como eu fiz um comentário sobre cópia e referência, você fotógrafo, você cineasta, você arquiteto, que também trabalha com fotografia, né, por indução de fazer parte da profissão, quando você tirar uma foto e tiver um transeunte, né, uma pessoa que está lá, não tem problema quanto à questão de direitos autorais, porque ela está passando no local, é uma situação atípica. Agora, como esse caso, que você vai fotografar alguém diretamente, aí você precisa da autorização dela, e etc. Então tem um fotógrafo que vive fazendo isso para pegar as situações às vezes mais inesperadas assim do pessoal na rua. Não sei se é esse o documentário, tá? Então depois eu teria que ver se era mais específico sobre esse fotógrafo em questão, que vocês me perdoem, mas eu não me recordo o nome. Esse aqui é mais um, né? Fotojornalismo, eu gosto bastante também, acho uma área bem interessante. Falando nisso, eu não me recordo se na minha biblioteca eu postei um livro que é um curso, né, sobre a fotografia de fotojornalismo. Então eu já acho bem legal, porque assim, fotojornalismo, na minha opinião, não é só uma questão, vamos dizer, eu fotografar em ensaio, em estúdio, e eu já sei uma pré-combinação de situações que a minha modelo vai fazer, ou o meu objeto, ou uma fotografia gastronômica, enfim. Da arquitetura também, com algumas prévias que eu possa colocar depois. Eu vou postar um outro vídeo sobre uma situação que eu estava ali também na praia, eu tirei aproveitando um momento, e aí eu falo sobre o que foi, do porquê do aproveitar a foto da arquitetura. Então, você imaginar que você vai fazer uma foto jornalismo e você tá tenso, sabe? Porque, puxa, você não sabe o que você vai fazer, seja como tá na capa aqui, se é de guerra, ou se é porque é algo tenso que está acontecendo num momento e é uma notícia nova e você tem que correr para lá. O Salgado mesmo também já contou num vídeo que ele também se destacou por isso, ele teve a sorte de fotografar um presidente americano aqui no Brasil, enfim. Então você tentar registrar um momento que vai te dar
realmente a situação que vai lhe despontar e você ter sangue frio para poder executar, então essa é um dos pontos do fotojornalismo que eu acho meio fascinante, entendeu? Porque trabalhar sob pressão não é ouvir qualquer abutre de YouTube aí que picha os outros, não é isso. Qualquer bronquinha de qualquer um que se diz profissional. E sim, trabalhar sob pressão é você trabalhar nisso aí, entendeu? Ó, você tem um momento tenso, você tem que ir lá e você tem que resolver, tá? Então, pessoas que vivem aqui falando um monte de coisa que dizem que sabem, que fazem e acontecem e não sabem trabalhar sob pressão, porque eu já vi isso de um jeito aqui, não é assim a vida, tá, gente? E assim, não é chorar e ter reclamação a cada puxão de orelha que você for ouvir numa situação de serviço, porque às vezes vem um cliente, muda uma coisa e o prazo é curto, se vira, tá? A realidade é essa. Então você tem que correr atrás do seu projeto, tem que desempenhar, tem que fazer e pronto. Não tem desculpa. Né? Profissionalismo é isso. Profissionalismo não é bronquinha de YouTube para ganhar like, entendeu? É isso que eu quero diferenciar, já que eu estou falando isso por estar no YouTube. Então, o meu motivo sobre o fotojornalismo é esse. Você ter a capacidade e o conhecimento de fazer um registro sobre uma pressão do seu serviço, do seu trabalho e sobre a situação do momento, você tem que ser bom. Ou você tem que ser sortudo, né? Que, puxa, eu consegui retratar aquele X e aí eu peço agora, relembrando até o assunto, ao vídeo meu sobre feeling, onde você vai entender o porquê que esse feeling de que é aquilo que eu expliquei. Não é uma questão de percepção, é questão de feeling por feeling, para você ter um bom serviço nessa área, tá? Então é isso aí. E aqui encerrando, são... peraí que esse aqui eu confesso que eu passei batido, eu confundi são 12, eu confundi com 10. Mais uma sobre uma situação de momento, porque aqui, ó, além de falar também de novo sobre parte de guerra, mas a pessoa tem que retratar a vida e o momento das pessoas como que está acontecendo nessa época. Então é outro documentário legal. E é isso aí. E mais um aqui vai para a parte mais atual, né? Olha lá, vários personagens aqui. É legal também assistir, se fosse o que eu estava pensando, porque me veio agora em mente mais um documentário que também estava na Netflix, que era se eu não me engano, era o Abstract. Agora não me recordo se o Abstract era o nome do documentário em si, que tem sobre designer, sobre arquitetura, sobre fotografia. E a parte de fotografia é um rapaz que faz também sobre as pessoas, etc. Só que assim, não é só você fazer sobre as pessoas, como você vê aqui, ó, dentro de um estúdio. É você ir até o local, você vai até a situação, olha só essa aqui, né? E saber pegar a pessoa em um outro momento, ó, de como aqui, Muhammad Ali deitado numa rede aqui, que é o que está aparecendo ser. Tá? Então esse é o feeling, olha eu repetindo o feeling aí, essa é a pegada de você ter talento. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem, é isso. Aqui eu não sei se eu comentei, esse link eu vou deixar em aberto também, assim, da arquitetura abstrata, ó, né? Então esse aqui é legal, vou deixar aqui para todo mundo acessar depois, conhecer o serviço dela, ó, tá? Aqui tá aí, ó, como é que foram feitos e etc. Que mais? Aqui do Cartier-Bresson, como eu falei que eu não gosto de pegar da Wikipedia, mas tudo bem, minha opinião. E da fábrica lá. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês gostem bastante, aproveitem bastante esses links, que tem que estudar, galera. Tem que estudar muito para ser alguém, pra gente pôr a cara no mundo aí, tá? Meu recado, vamos que vamos. A gente vai se ajudando aí uns aos outros, que todo mundo cresce por si e vale muito mais a pena. Fiquem com Deus, até o próximo. Fui!